E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia comigo. Deus tem uma palavra muito especial para nós nessa noite. E abrir no livro de Neemias, capítulo de número 6. Neemias 6. Livro de Neemias, capítulo 6. Você que tem dificuldade de achar Neemias, ele está antes de Salmos, tá bom? Um pouquinho antes de Salmos, tá bom? A gente sempre pensa que Neemias está depois de Salmos, por causa de pensar assim, Neemias, Jeremias, Isaías, é tudo irmão, né? Mas não é irmão não, tá bom, gente? Não é irmão não, mas está aí na tua Bíblia, livro de Neemias. Você vai abrir comigo no capítulo número 6. Quero louvar a Deus por cada pessoa que veio aqui nessa noite, você que está em casa, você também faz parte daquela palavra que eu dei mais cedo, né? Pediu para chover, choveu, não veio para o culto. Olha que maravilha, né? É desse jeito. Vamos abrir nossas Bíblias então. Livro de Neemias, amém? Neemias que exerceu uma tripla função nesse livro e também na história dos judeus. Neemias foi copeiro do rei, como uma espécie de escravo também. Aliás, era um escravo. Depois ele foi construtor e depois ele foi governador. Amém? Quais foram as três funções então que Neemias ocupou? Vamos lá? Copeiro do rei. Amém. Copeiro do rei, construtor e governador. Amém. A Bíblia nos fala sobre isso. Você vai abrir Neemias capítulo número 6. Amém. Aqueles que podem, que não têm nenhum impedimento, fiquem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor de pé nessa noite. A partir do versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo 16. Eu vou ler para que os irmãos acompanhem. O pessoal que está em casa também pode abrir Neemias capítulo 6. Amém? Palavra de Deus para nós nessa noite. A Bíblia diz: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, qual o nome das crianças? Muito bem. E o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, abre aspas: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles então me mandaram 4 vezes. Quantas vezes? A mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. E ele tinha na mão uma carta aberta, diga comigo, uma carta aberta, em que estava escrito, abre aspas, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Versículo 8. Então eu lhe dei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. E ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: você acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Versículo 12, eu percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar.
a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, aproximadamente entre agosto e setembro, em 52 dias. E o versículo 16 diz: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Põe a tua Bíblia no banco aberta, por favor. Pegue na mão dessa pessoa bonitona que está aí perto de você. Nós vamos orar nessa noite, no nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor venha surpreender-nos nessa noite, venha tratar nosso ser nessa noite, e que Deus faça grande obra nesse lugar, amém? Vamos orar juntos, feche seus olhos, comece orando por essa pessoa que está segurando aí a tua mão agora, no nome de Jesus. Peça a Deus que fale com ela, peça a Deus que surpreenda o coração dessa pessoa. Deus Todo-Poderoso, nós estamos numa grande expectativa nessa noite. Expectativa de ouvir tua voz, Senhor, os teus conselhos, para que o Senhor abra os nossos olhos e nos ensine a sermos fiéis até o fim da nossa caminhada com o Senhor nessa terra. Ah, Deus, mesmo que o inimigo se levante, nessa noite nós entendemos que está chegando o dia, e nesse dia o inimigo cairá diante do Senhor, diante do nosso Deus fiel. Nós entendemos, Deus, que o inferno está estremecido, porque está sem poder sobre a vida daqueles que creem em Ti. Por essa razão, nessa noite, também abra o entendimento daquele que veio nesse lugar pela primeira vez, aquele que nos escuta em sua casa, e faça uma grande obra, meu Deus, e nos ensine a lidarmos com o inimigo das nossas almas, a lidarmos com as dificuldades que se apresentam a nós, e chegarmos até o fim, fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em Teu nome nós abençoamos aquele que segura a nossa mão, e pedimos, fala conosco, Deus, porque queremos ouvir Tua voz nessa noite, para a glória e honra de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Ele. Pode se assentar, meu irmão. Fiel até, você pode repetir isso comigo, fiel até o fim. Diga a pessoa que está à sua direita, fiel até o fim. Se você achar alguém aí do teu lado esquerdo, diga a mesma coisa para ele, olha, fiel até o fim. Aleluias. Queridos, Neemias foi um judeu, copeiro do rei da Pérsia. E a Bíblia diz que ele era uma espécie de conselheiro, de assessor, para que você entenda por que ele estava sendo copeiro do rei da Pérsia. A Bíblia diz que Israel e Judá desobedeceram ao Senhor. E porque desobedeceram ao Senhor, se tornaram escravos. E porque desobedeceram ao Senhor, foram passando de mão em mão, na mão de outras nações terríveis e perigosas, para receberem a disciplina de Deus. Sabe, eles se tornaram escravos de outras nações, mesmo depois de um dia terem sido livres. Mesmo depois de um dia terem saído do Egito, agora eles estavam sendo maltratados como escravos. Quando a gente lê alguns salmos, a gente percebe que a maioria do povo de Israel estava sendo acorrentado, corrente nos pés e nas mãos, estavam sendo levados para o cativeiro desta forma, acorrentados, em bandos. E a Bíblia diz então que várias nações se passaram. O cativeiro da Babilônia. Depois outras nações assumiram o poder. Então chegou-se na nação Pérsia. E Neemias nasceu em meio ao cativeiro. Provavelmente foi assim a história dele. E a função dele como copeiro é que ele provava o vinho do rei, ele provava o alimento do rei. Por quê? Porque naquela época as pessoas sempre intentavam mal contra reis. Enviavam presentes muitas vezes com um veneno para poder matar o rei, para poder destruir o rei. E o rei então tinha alguém da alta confiança dele, que provava aquele alimento, que provava o vinho, e se tivesse com veneno,
Neemias então morreria no lugar do rei. Era essa a função dele. Então Neemias era alguém que tinha uma grande confiança da parte do rei. Então a Bíblia diz que Deus sensibiliza Neemias, você vai ver isso no capítulo 1, de que o povo dele estava precisando dele. O povo dele estava sofrendo, porque Jerusalém havia sido destruída, e as muralhas de Jerusalém foram jogadas ao chão, o templo foi queimado, o povo foi disperso, gente fugiu para toda parte, os que não conseguiram sobreviver fugindo foram escravizados, outros morreram. Então, desde o capítulo 2 e o capítulo 1, Neemias então é tocado por Deus no capítulo 1 e começa a orar a Deus, porque Deus planta no coração de Neemias que ele poderia fazer uma coisa. Qual era a segunda função de Neemias? Construtor. Então Deus diz para ele: olha, Neemias, você pode construir esse templo, esses muros, você pode reconstruir os muros de Jerusalém, porque uma cidade sem muros é uma cidade que está à mercê do inimigo. Ninguém prospera numa cidade sem muros. Assim como muitas vezes tem uma casa que não tem uma proteção, sabe, tudo que a gente coloca lá no quintal o pessoal pega. Mesmo com o muro o pessoal já faz isso, imagine sem muros. Mas então a Bíblia diz que Neemias se levantou, conseguiu a autorização do rei e foi com uma missão: reconstruir as muralhas de Jerusalém. E a Bíblia diz então que desde o capítulo 2 desse livro, Neemias está sofrendo oposição para realizar essa tarefa de reconstruir os muros. E a Bíblia diz que os 3 inimigos conhecidos que se apresentavam eram Tobias, Sambalate e Gesem. Quais eram os inimigos? Desde o capítulo 2. Mas é interessante nós olharmos para o capítulo 6, que nós estamos meditando nessa noite, e perceber o seguinte: nesse texto, como no livro inteiro de Neemias, não há uma citação de Satanás. Não se fala dele. Porém, queridos, mesmo que não haja citação do nome de Satanás, é impossível não notá-lo ao longo desse livro. Porque as estratégias, as ideias de Satanás aparecem aqui claramente. E o principal inimigo, então, de Neemias, de fato, era Satanás, que estava sendo o cérebro, a mente dominante de Tobias, Sambalate e Gesem. Não coloque o nome do seu filho de Sambalate, irmão. Isso não vai fazer bem para ele. Então nós entendemos que Satanás é o inimigo permanente de Deus, do povo de Deus e da glória de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que em toda e qualquer situação que você quer glorificar a Deus, que você quer se faz povo de Deus por causa do novo nascimento, todo e qualquer momento, Satanás é o inimigo que se opõe a você. Em qualquer situação. A gente está querendo promover um evento para a glória de Deus. Meu querido, Satanás sempre vai se levantar. Nós queremos fazer uma grande mudança na vida da igreja para que estejamos mais perto do Senhor. Satanás vai se levantar, vai se opor. Nós estamos construindo o templo. Meu querido, Satanás tem se levantado e vai se levantar. Já saiu N e 1000 boatos acerca dessa construção. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus é que tem nos honrado. Amém? Mas quando eu penso na relação de Neemias, e na nossa relação com Neemias, eu penso o seguinte: Neemias é como aquela pessoa que se dedica a uma vida de fé, aquela pessoa que hoje pela manhã a gente teve essa experiência maravilhosa com a Paula, a irmã dos céus, que veio aqui à frente e fez um compromisso de fé com o Senhor, para passar pelo batismo, e ela disse: olha, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus. Querido, como pastor, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Pessoas virem aqui e falarem: Senhor, nunca vou te abandonar, nunca vou deixar de ser fiel ao Senhor. A gente até diz: vou ser fiel até o fim. Mas, muitas vezes nós não conseguimos prever o ataque do inimigo. Então, como Neemias, nos dedicamos também a uma vida de fé. Firmamos compromisso com o Senhor, de nunca abandoná-lo, de sermos fiéis até o fim. Mas muitas vezes não conseguimos prever o ataque do inimigo, o ataque de Satanás. Se nós tivéssemos ideia do que Satanás se propõe a fazer conosco, sabe, a gente teria muito cuidado com as palavras que a gente diz. É um exemplo bíblico? Pedro vira para Jesus e falou: Jesus, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Pode todo mundo te deixar, mas eu não vou fazer isso. E Jesus olhava para Pedro e dizia: Pedro, você não sabe o que você está falando.
Satanás já pediu a tua vida, pediu você e os teus companheiros para peneirar vocês como trigo, para bater em vocês, para esmagar vocês. Mas Pedro, eu orei por você. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Pedro, você não entende, não é a sua força, não é a sua capacidade, mas é a minha graça. Quando Aqueu falou assim, que queria perguntar a Paulo como é que ele venceu, irmão Josias, você não precisa perguntar não, eu respondo por Paulo. Ele vai dizer para vocês assim, foi graça, foi Deus que me ajudou a vencer. Não teve força em mim, não teve capacidade em mim. Aliás, foi ele mesmo que disse em Romanos 7, porque em mim não habita bem algum, na minha carne não tem nada de bom. Tudo que eu consegui é porque o Senhor me fortaleceu. Então, meus irmãos, o inimigo vai se levantar com todas as suas forças para nos tirar do caminho e nos levar ao chão. Eu quero que você preste muita atenção nisso, você que já é crente em Jesus, você que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, você que está em casa, nos escutando nessa noite. O inimigo está sempre se levantando contra você, contra a sua vida. E às vezes a gente é tão, disperso, que a gente acha que são as pessoas que estão se levantando. A gente ataca as pessoas, a gente ataca muitas vezes situações, mas esquecemos de saber quem de fato está por trás de tudo. Paulo disse, olha, não é contra a carne e contra o sangue que é a nossa batalha. Ah, pastor, tem uma pessoa se levantando aí, querendo impedir essa obra. Não é a pessoa que está se levantando, é o diabo que está por trás daquela pessoa. Ah, pastor, isso aconteceu, aquilo aconteceu. Meu irmão, os maiores crimes que a humanidade conta foram arquitetados na mente de Satanás e transferidos para a mente humana. O massacre, você acha que Hitler por si só conduziu todo aquele holocausto contra os judeus? Por que você acha que foi exatamente contra os judeus? Por que você acha que Hitler fez aquilo? Você acha que porque ele era um homem mau, perverso, foi agredido quando criança e aí ele se revoltou? Não! É porque ele tinha tanto poder, que ele começou a se deixar dominar pelo poder e se tornou um aliado do próprio Satanás. A mente de Satanás estava por trás da mente de Hitler. Não há nenhuma dificuldade para crer nisso. E talvez você nessa noite vai ser conduzido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, a perceber como que Satanás está trabalhando contra você. Amém? Para você discernir isso. Para você entender que tipo de armas você tem que usar. Que tipo de combate você tem que realizar. O ataque sempre acontece quando a gente está de pé. Olhe para a sua Bíblia, versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e não havia ainda ficado nenhuma brecha, embora eu até então não tivesse colocado as portas. O que ele está dizendo? Eu estou na reta final da construção. Só faltam as portas, o muro já está fechado, as brechas estão tapadas. Mas o inimigo ficou sabendo disso nesse momento. E é nesse momento que ele começou a golpear. O apóstolo Paulo disse que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O diabo, meu irmão, ele derruba quem está em pé. É uma lógica. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Porque o problema, irmão, é que o diabo não derruba aquele que sabe da sua fragilidade. O diabo derruba aquele que se orgulha e diz, não, eu estou em pé, eu sou fiel até o fim, nada vai me deter. E é aí que a gente se engana. A Bíblia nos diz em João 13:2 que durante a ceia o diabo colocou no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus. Isto é surpreendente. O diabo não colocou no coração de Judas que traísse Jesus quando Judas estava no mundo. Judas estava tomando a ceia com o Senhor e naquele instante o coração dele encheu de desejo de trair Jesus. Na ceia. Às vezes você está muito bem num culto como esse, você vem para cá para adorar Jesus e de repente seu olhar se perde, você se vê olhando para alguém com um desejo pecaminoso. E você diz, meu Deus, como é que eu estou fazendo esse negócio? Querido, o diabo não desiste, nem de mim, nem de você. Então, durante a ceia, eu até sublinhei, mas não apareceu aqui, mas diz que o diabo colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. Às vezes, irmãos, igrejas se dividem nos melhores momentos dela. Quando tudo parece estar perfeito. Às vezes, meu querido,
Você que está aqui sentado, você caiu na sua fé, e às vezes você, tropeçou na sua fé, no momento que estava tudo bem, tudo estava dando certo para você. Já percebeu que é assim? Hoje a gente riu uma coisa pela manhã de um comunicado, de uma pessoa que tinha, maior dificuldade para ir à igreja, disse, eu não vou à igreja porque eu não tenho como ir. Deus abençoou e deu um carro para essa pessoa. E o que essa pessoa fez? Não foi mais à igreja. Não foi mais à igreja. Por quê? Porque são nos melhores momentos que a gente está relaxado e a gente se descuida. Pesquisas do Detran e de outros órgãos que tratam com o trânsito do nosso país, eles dizem que a maior parte dos acidentes, eles acontecem quando a pessoa está chegando à sua casa. Nos últimos 2 quilômetros da sua casa, os acidentes começam a acontecer. Eu me lembro que uma vez eu viajei durante tanto tempo, vindo de Campos para cá, e passei em tantos lugares, parei tantas vezes, foi uma viagem tão complicada. E quando chegou ali em São Gabriel da Palha, irmão, bateu um sono tão terrível. E eu tentava resistir. Por quê? Porque o corpo estava relaxando, porque estava dizendo para mim, olha, está chegando perto. Nós temos um irmão em Cristo, lá de São Gabriel, que viajou do Rio de Janeiro até São Gabriel da Palha. E quando estava chegando em São Gabriel, naquela descida do morro, quando você vem de São Domingos, o que ele fez? Ele deu uma relaxada. E ele relaxou tanto que ele dormiu no volante, e ele bateu no carro do cunhado, do irmão dele, que estava do lado. O irmão dele cercou o carro dele para que ele não fosse para outro lugar. E Deus, por misericórdia, só deixou que o carro fosse arranhado, amassado, mas as vidas foram intactas. Então, quando a gente está relaxado, querido, é onde as coisas acontecem. E é nesse momento que Satanás age. Às vezes a gente não entende como é que uma pessoa, um líder, que está cantando, né, Guilherme? A gente viu essa semana, fazendo música, gente que está fazendo sucesso, gente que está glorificando a Deus com as canções, como é que ele se envolve com um negócio desse? Como é que se envolve com o pecado dessa forma? Em Campos aconteceu um fato de que um pastor, num belo dia, pastor a igreja bem, todo mundo vivendo bem, todo mundo feliz da vida, e num belo dia, todo mundo estava esperando ele na igreja, para ele pregar no culto. E ele não apareceu, a família querendo saber onde estava, a esposa estava lá por perto, e ele havia fugido com uma pessoa da igreja. Estava de pé, estava bem. Assim como você conhece tanta gente, tantos homens, tantas mulheres, tantos irmãos, que estavam bem e que caíram. Mas como é que Neemias conseguiu vencer os ataques de Satanás e permanecer fiel até o fim? Então nós vamos ver nessa noite a natureza do ataque. Diga comigo, a natureza do ataque. A essência do ataque. E a vitória sobre ele. Amém? Tudo isso no livro de Neemias. Olhe para a sua Bíblia, versículo 1 e 2. Diz assim, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas dos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Primeiro ataque que Satanás desferiu contra Neemias: caminhos de morte. Diga comigo, caminhos de morte. Para a gente entender, irmão, você viu uma expressão, a planície do Vale de Ono. O que significa isso? A planície do Vale de Ono. Ono era um lugar bonito, que ficava a mais ou menos 80 quilômetros de Jerusalém. Uma planície verde, muito bonita. Sabe aquele lugar que você, quando está estressado, quer ir olhar um pouquinho para dar uma aliviada? Eu me lembro que em 2008, 2009, 2010, eu estava extremamente estressado quando estava terminando o ano. Eu não estava me conhecendo mais, de tanto estresse que eu estava vivendo. Aí um dia eu peguei o carro e desci aquele morro do Bis e fui lá para olhar aquele rio, só olhando a água para lá e para cá, só observando. Aquilo trouxe, paz, começou a arejar a minha mente. E o Vale de Ono era esse lugar de uma planície muito verdinha, todo mundo gostaria de estar lá, todo mundo pensa assim, passar férias, Vale de Ono, é uma benção. Olha aí, se tiver um sítio, bota esse nome, Vale de Ono. Esse vale é um vale verdejante, e Sambalate manda uma notícia para ele: olha aqui, Neemias,
a gente tem as nossas diferenças. Desde o capítulo 2 eu te persigo. Mas, sabe, realmente você conseguiu chegar até um ponto do muro aí interessante. Então, para que a gente ficar brigando? Vamos ser amigos. Vamos para a planície. Neemias, você está trabalhando muito. Você está muito cansado, rapaz. Você está de olheira. Vamos dar uma relaxada. Você não precisa mais ler a Bíblia como antes. Você não precisa mais orar como antes. Deixa isso de lado. Você precisa descansar. Você precisa de férias. Você tem que cuidar de você, Neemias, porque você é um homem muito trabalhador. Você está aí, Neemias, há quase 50 dias trabalhando, Neemias. Há quase 50 dias você trabalha nessa obra, Neemias. Então está na hora de descansar. Neemias, vamos conversar. Queridos, que estratégia nesses caminhos de morte? A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, parece que é legal, parece que é bom, vai dar certo, mas o fim desse caminho são caminhos de morte. O problema, irmão, é que quando a gente olha para aqueles caminhos, para aquelas propostas que a gente recebe, a gente olha e diz assim, poxa, mas isso é tão legal. Só que a gente não olha para o final daquilo. Sabe, a gente vive muito do momento, muito daquilo que está sendo trazido para nós. Aí é muitas vezes um namoro que a gente recebe como uma proposta de um caminho, mas a gente não sabe que aquele é um caminho de morte. Às vezes até mesmo uma proposta de emprego para uma cidade distante, mas a gente não sabe que aquele pode ser um caminho de morte. Às vezes até mesmo um casamento, que pode ser um caminho de morte. Quantas vezes a gente liga a TV e ouve lá falar, menina foi... A gente tem aquele caso que estrondou no nosso país, o caso daquela jovem chamada Eloá, né? Uma adolescente, uma menina novinha, com muita vida pela frente, sabe? E tão simplesmente começou a namorar um cidadão, mas você acha que quando ela começou a namorar o cidadão, ela em algum momento sabia que ele era um mau caráter e ela foi... Não, ela foi como toda menininha, ela se encantou, o cara sabe falar, o cara me seduziu, e ela foi. E no fim da história, nós sabemos que ela foi assassinada pelo próprio rapaz que disse que a amava. E muitas vezes a gente está vendo essas notícias. Mulheres que foram assassinadas por homens que se casaram com elas, e elas viram que eram monstros, se separaram deles, e eles voltaram para matá-las. Vários casos, tivemos em Belo Horizonte um caso onde uma pessoa foi assassinada dentro de um salão. Dentro de um salão ela foi assassinada. E as câmeras de segurança gravando tudo. Então, querido, qual é a estratégia que está por trás? Que caminho de morte é esse? A proposta parecia boa. Relaxar, descansar, Vale de Ono, verdinho, olha que beleza. Só que Neemias começou a perceber, peraí. Ono fica a 80 quilômetros daqui. Ele está me convidando para ir para lá. Esse cara nunca foi meu amigo. O que ele está querendo? Ele está querendo me matar. Porque ele vai me tirar de perto dos meus irmãos, de perto do meu povo, de perto da convivência dos meus irmãos, de perto da missão que Deus me deu, e vai me levar para um lugar isolado. E lá eu vou ser uma presa fácil para ele. Irmão, quando o diabo quer destruir alguém, ele não bate de frente com você quando você está unido ao povo de Deus. Ele primeiro te afasta e depois ele te destrói. Havia uma estratégia de guerra, se não me falha a memória, a estratégia de guerra de Napoleão Bonaparte, que dizia assim, dividir para conquistar. Reparta, divida os inimigos e conquiste. É uma estratégia de guerra, que Satanás está por trás disso. O objetivo de Satanás é nos afastar dos nossos irmãos e do lugar onde Deus está. Deus estava em Jerusalém agindo. E a estratégia era tirar Neemias de lá. Então, queridos, Satanás tem uma estratégia semelhante de Napoleão, afastar para destruir. Ele pressiona, tira do bando, e quando está sozinho, ele executa o que ele quer fazer. Então, Neemias estaria distante de Jerusalém, Neemias seria facilmente assassinado. Diga para o teu vizinho assim, com muito carinho e respeito, o inimigo quer conversar com você lá fora. Você entendeu? Meu irmão. Ele quer te levar para longe. Ele quer te levar para um lugar de aparente bondade e tranquilidade. Que parece que vai dar tudo certo ali. A coisa é tão séria que alguém na condição de Neemias poderia dizer, é de Deus. É de Deus. É de Deus esse negócio. Estou cansado, estou trabalhando.
Estou preocupado com os inimigos de invadirem, estou preocupado com o desânimo do povo, estou preocupado com um monte de coisa, estou preocupado com os boatos que estão saindo aí. E agora vem uma proposta para relaxar. Olha que beleza. Deus seja glorificado, aleluia. Sabe? Essa é a arte do engano. O inimigo, meu amado, está te esperando lá fora para bater um papo com você. No lugar onde você esteja isolado dos seus irmãos, no lugar onde você esteja isolado das pessoas. Quando eu falo lugar, não quer dizer necessariamente um lugar físico também, mas quer dizer também uma posição do teu coração. Quando você deixa de andar junto dos seus irmãos, quando você deixa de estar nesse lugar para ouvir a palavra, quando você deixa de congregar, o inimigo está te colocando no lugar que ele quer, te afastar para destruir. O objetivo do diabo é fazer você pensar que a obra no qual ou na qual você se envolveu é uma obra inútil. O diabo vira para você e diz: seguir Jesus é palhaçada. Viver em santidade, para que isso? Neemias, para que você construir esse muro? Isso é bobeira. Larga isso. Larga esse negócio de você caminhar com Jesus, é palhaçada. Tem uma vida melhor para você, o diabo diz. Eu tenho uma proposta melhor para você, o diabo diz. Por que você não quer ser feliz, o diabo diz. Essa é a estratégia. Então, no primeiro momento, o diabo busca distrair você. Sabe? Você sabe como é que Satanás opera na mente de um pedófilo? Sabe o que o pedófilo faz? Ele dá bala para uma criança, ele dá um balãozinho, uma bexiga, ele leva a criança para assistir televisão com ele leva a criança para passear no parque com ele pega a criança no colo, ele acaricia a criança, ele dá carinho para ela, ele dá tudo aquilo que a criança quer. E depois que ele tem a criança nas mãos, ele então destrói. Destrói a alma de uma criança, a identidade de uma criança. É isso que o pedófilo faz. Então a estratégia do diabo primeiro é distrair, meu irmão. Primeiro é colocar umas coisas coloridas, ele sabe como que a gente é, né? Como que as ovelhas são. Aquela ovelha que se perdeu das 100 ovelhas, você sabe da história? Eu fico dizendo, a ovelha é um bichinho tolo. Imagina a ovelhinha, estava no meio das 100. Mas de repente ela viu uma florzinha. Olha que gracinha, ela parou para ver a florzinha. Imagino que uma outra ovelha berrou, baliu para ela, né? Tipo assim, sai fora, chuta que é laço. Aí a ovelhinha foi. Mas aí de repente veio uma borboletinha tão bonitinha, tão coloridinha, que a ovelhinha... E a borboletinha foi, e ela foi brincando, e ela foi brincando. E quando ela percebeu, ela estava longe do grupo. O diabo afasta para destruir. Interessante que as histórias de contos, né? Da Branca de Neve, de tudo, é tudo uma história que começa assim, é aquela velhinha, né? A história da Branca de Neve, aquela velhinha tadinha, tão cansadinha, aí ela pega uma maçãzinha e diz: eu estou precisando de um dinheirinho, toma maçã, come essa maçã, morde essa maçã, minha filha. Afastar para destruir. Em Lucas 8,12 a Bíblia diz, através de Jesus, que a semente que caiu na beira do caminho são aqueles que ouviram, amém? Diga ouviram. Só que depois que ouvem a palavra, a seguir, quem é que aparece? Não é o Espírito Santo, é o diabo. Ele vem a seguir e arrebata-lhes do coração a palavra, para não acontecer ou não suceder que estas pessoas, crendo, sejam salvas. Será que você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? As pessoas vêm em um culto, ouvem a pregação, estão em casa ouvindo, sabe, recebe a palavra no coração e diz: não, é isso aí, eu preciso disso, eu tenho que mudar, eu tenho que caminhar. Sabe, meu amado, você que está aqui nessa noite, as pessoas estão em casa me ouvindo, quando você diz assim: eu não tenho força, pastor, eu até quero caminhar, mas eu não tenho força, você não descobriu o que está acontecendo. O diabo está roubando a palavra que estava dentro do teu coração, a palavra que te fortalecia, a palavra que te colocava de pé, a palavra que te colocou no trilho. E você acha que é só assim: não, eu não sei, eu ainda não estou sentindo. Quando você ouve a palavra, o diabo vem a seguir, arrebata-lhe. Irmão, não é muito longe que ele faz isso, não. Às vezes ele faz isso com você aí sentado, quando termina o sermão, ou durante o sermão. Às vezes ele faz isso assim que você atravessa aquelas portas ali. Às vezes faz isso quando você chega à tua casa, ou no dia seguinte, eu não sei. Mas o diabo vem. E quem disse isso foi Jesus, tá, querido? Essas palavras não são minhas, não são de um apóstolo, essas palavras são do próprio Jesus Cristo.
Ele está contando a parábola do semeador. E ele está explicando. Sabe o que significa essa parábola? Exatamente isso. Então a parábola do semeador não admite uma outra interpretação. A única interpretação é essa aqui, ó. A semente que caiu na beira do caminho são aqueles que ouviram a palavra. Mas a seguir veio o diabo, logo depois que ouviram, e arrebatou-lhes do coração a palavra, para não suceder que essas pessoas sejam salvas. Querido, o diabo não quer que você seja salvo. Você que está aqui nessa noite. Então fique claro isso para você. Ah, pastor, está me pressionando, está falando do diabo. Meu querido, é o que a Bíblia diz. Eu não posso ir contra a Bíblia. É o diabo que se opõe à salvação de qualquer pessoa. Então, se você quer ser salvo por Jesus, você precisa lutar sim. Amém? Então o diabo, irmãos, ele também quis distrair Jesus. Na tentação no deserto, você lembra como é que foi? Ele primeiro fez o quê? Jesus, você está com fome. Está aí, 40 dias com fome, fazendo jejum. Ô Jesus, para que ficar nesse sofrimento? Você é filho de Deus, não é? Ou não é? Será que é? Vamos ver se é. Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Vamos lá, Jesus. Mostra que você é um cabra valente. Segunda tentação. Aí, Jesus. O negócio é o seguinte. Você é todo poderoso. Está aqui o alto do templo. Olha só. Jesus pensou? Tu dá um voo daqui de cima. E os anjos te seguram. Olha aqui. O povo lá embaixo, tudo batendo palma, vendo essa cena. Ah, Jesus. Vamos lá, vamos dar uma distração aqui. Esse negócio está muito parado. Esse deserto de jejum está muito monótono. Vamos fazer um negócio legal. Pula daqui, Jesus. Terceira tentação. Jesus, vem cá. Quero te mostrar um colorido todo especial. Jesus, você vai ver coisas que você não viu ainda. Jesus, olha as luzes piscando. Jesus, olha os reinos do mundo. Olha a glória deles, olha a riqueza deles, Jesus. Olha lá, Jesus, prata, ouro, olha, Jesus, tudo isso. Jesus, é mole? Eu vou te dar. Ó, olha só o acordo que a gente vai fazer. Coisa simples. Você se ajoelha, me adora e eu te dou tudo isso. Ó, mamão com açúcar, Jesus. Distração. O diabo estava buscando distrair Jesus do objetivo dele. Como é que Neemias conseguiu vencer esse ataque de Satanás e permanecer fiel até o fim? Sabe o que Neemias fez? Neemias teve coragem para dizer não. Aleluia. Olhe para a sua Bíblia, meu irmão, versículo 3 e 4. Por isso eu enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Abre aspas. Vamos dizer juntos a resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer, porque para a obra, para encontrar-me com vocês. Versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei. Irmão, você tem que ter coragem para dizer não ao inimigo. Coragem para dizer não. Amém ou não amém? O diabo, meu irmão, quer que a gente fique preso ao passado. O diabo quer que a gente fique pensando em nós mesmos, como ele queria com Neemias. Neemias, pensa em você. Trabalha demais. Um dia só, não vai fazer diferença. Pensa no bem que você vai ter, no descanso que você vai ter. Teu pacote de viagens está comprado, Neemias. E seria naquele culto que Deus libertaria você, mas você pegou o teu pacote de viagens. Naquele culto, naquela campanha de oração. Naquele dia, naquela terça-feira, naquele domingo. Era aquele dia que Jesus ia fazer algo tremendo na tua vida. Mas aí uma outra proposta apareceu. Sabe, Paulo diz, eu faço uma coisa. Eu esqueço daquilo que fica para trás. Eu esqueço do que eu tive de status, de vida, de poder, de autoridade. E avanço para aquilo que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Que prêmio da vitória é esse? Ele diz, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou atrás do prêmio, essa nova vida. Eu não tenho tempo para perder com o passado, eu não tenho tempo para perder com o pecado, eu não tenho tempo para perder com o diabo. Eu estou envolvido numa grande obra, essa obra é mais importante que qualquer outra coisa. A obra dele me fazer como Jesus. Eu estou buscando esse prêmio. Irmãos, às vezes a gente até tem coragem para dizer não para o diabo. O problema é que a gente só faz isso uma vez só. E o diabo é diferente de nós.
A gente muitas vezes não persevera, mas o diabo é perseverante. Você sabia disso? O diabo persevera. Quantas vezes eles mandaram a mesma proposta para Neemias? 4 vezes. Às vezes, irmão, a gente diz não na primeira. É aquela mulher de Potifar que chega para José: José, deita comigo hoje, só hoje. Celso hoje falou comigo: pastor, não dá detalhes não, porque complica aí, viu? Deita comigo hoje. E José: não. Quantas vezes aquela mulher insistiu uma só? Num dia, ela desferiu o golpe final. Soltou perfume no ar, mandou os funcionários trabalharem na roça e ficou em casa com um hobby de seda, esperando José chegar. E ali José teve coragem para dizer não. Mais uma vez. Amém? Quantas vezes você vai dizer não para o diabo? Quantas? Todas, meu irmão. Amém ou não amém? Porque um dia que a gente diz sim para o diabo, é o fim. Um dia, um momento, a gente adquire uma marca para o resto da vida. É um filho que a gente teve fora do casamento e vai ter que carregar para o resto da vida. Um dia que nós dissemos sim para o diabo. Um dia. É um adultério que levou o meu casamento a acabar para sempre. A mulher da minha vida se foi. Um dia que eu disse sim para o diabo. Um dia, um só. Um momento suficiente para destruir tudo. Um dia. Um dia. Um dia que eu deixei meu filho ir com companhias que ele não deveria andar, mas eu aprovei. E ele foi para uma festa, para uma balada, e ele morreu. Porque todo mundo estava bêbado dentro daquele carro e meu filho estava lá. Um dia. Um dia. Um único sim. Você está entendendo isso, meu irmão? Amém ou não amém? Então, meu irmão, você tem que perseverar. É no meio da bomba explodindo, é no meio de tantos ataques ao nosso redor que a gente não pode parar. Nós temos uma missão e nós temos que chegar até o fim. Tem uma linha de chegada esperando a gente, meu irmão. E não dá para a gente sentar e descansar na beira do caminho. Tem um alvo para nós, tem uma missão para nós. Enquanto o inimigo atira, a gente tem que continuar trabalhando e seguindo Jesus. Amém ou não amém? É igual essa construção. Ih, irmão, Tobias, Sambalat e Gesem já está cheio de Boa Esperança. Mas enquanto eles nos atacam, nos fazem propostas, é não. É não. E sempre não. Tem muita gente que está chegando no ouvido dos meus irmãos aqui e dizendo para vocês assim: vocês são tolos, vocês são muito burro, está lá se matando, trabalhando nessa obra, deixe de ser trouxa. Quem está falando isso não são as pessoas, mas o diabo por trás delas. Ah, você está contribuindo, que coisa que você está fazendo? Para que você está contribuindo? Para que fazer isso? Você é muito bobo. A igreja está gastando com isso, com aquilo outro, e você está contribuindo para essa obra. Deixa de ser burro, deixa de ser burro, deixa de ser bobo. Não são as pessoas que estão falando isso. Não é teu pai e tua mãe que está falando isso. Não é o teu amigo na escola que está falando isso. É o diabo que está por trás dessas pessoas. E a gente tem que aprender, irmãos, a perceber essas coisas. Neemias percebeu, olha só, a proposta era boa, mas Neemias falou assim: ei, parou. Peraí, esses caras estão querendo me afastar daqui porque eles querem me matar. Eu sei que eles não querem coisa boa comigo. Isso é laço, tô fora. O que a gente vai dizer, meu irmão? Tô fora. Por quê, irmão? Diga comigo, o que eu estou fazendo é mais importante. Aleluia. Quando o diabo vier até você, diga: o que eu estou fazendo, seguir Jesus é mais importante. Seguir Jesus é mais importante. Diga comigo, seguir Jesus é mais importante. Diga mais alto e mais forte: seguir Jesus é mais importante. Seguir Jesus é mais importante. Aleluia. A obra do evangelho é mais importante, meu irmão. A gente tem tempo para perder com o diabo não, meu irmão. Neemias manteve a integridade dele. Ele disse não na primeira, não na segunda, não na terceira, não na quarta e não na quinta. Porque depois da primeira foram mais 4. Diga comigo, não. 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 E não. Aleluia, que o inferno te ouça, meu irmão.
Amém. Quer ver um exemplo bíblico disso? Mais um, Jesus. O diabo veio com a primeira tentação, o que Jesus falou? Não. Amém? Nem só de pão viverá o homem, aleluia. Segunda tentação, o que Jesus falou? Fala forte, irmão. O que Jesus falou? Não! Não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira tentação, o que Jesus falou? Não! Arreda-te daqui, Satanás. Porque está escrito, adorarás somente ao teu Deus e só a Ele darás culto, aleluia. Esse é o nosso Jesus que disse não para o diabo, não para as propostas dele. O diabo usou Pedro. O que é que Jesus virou e disse? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro chegou perto de Jesus e falou, não, Jesus, tu é um cara legal. Jesus, você não pode morrer. O que é isso? Para que você ir para a cruz, Jesus? Larga esse negócio. Vem cá. E se você olhar o texto, a Bíblia diz que Pedro chama Jesus para um lugar à parte e fala no ouvido dele, Jesus, para com esse negócio de falar que você vai morrer. Você não precisa morrer, não. E o que é que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Sabe por quê, irmão? Porque quando se trata do diabo, e Jesus não estava repreendendo Pedro exatamente, mas quem estava usando Pedro? Sabe, quando se trata do diabo, irmão, não dá para a gente falar assim, ô diabo, vai embora. Não dá não, irmão. Tu tem que ser firme, tu tem que ser duro, tu tem que ser daquele que é igual a Jesus. Amém ou não amém? Não dá para a gente brincar e negociar, meu irmão. Não dá. Segundo ataque, olha para a sua Bíblia, versículo 5. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem, só que agora tinha um negócio diferente. Ele tinha na mão, diga comigo, uma carta aberta. Carta aberta. Que trem é esse, irmão? Vamos continuar lendo, versículo número 6. E nessa carta estava escrito o seguinte, dizem entre as nações, ó, tá rolando um negócio aí. Dizem por aí, e Gesem confirmou esse negócio, disse que é verdade. Que você, na verdade, Neemias, e os judeus estão tramando uma revolta contra o rei da Pérsia, contra o Artaxerxes. E por isso que você está reconstruindo o muro. Vai lendo aí, olhando para a Bíblia. Além disso, conforme estão dizendo, você está na iminência de se tornar o rei deles. Ah, você veio aqui para se tornar rei e ser um rebelde contra o rei da Pérsia que te liberou para vir aqui. E o texto continua. Versículo 7. E até você, estão dizendo por aí que você nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, eu quero te dizer uma coisa, Neemias, essa informação vai ser levada para o rei, hein? É melhor a gente conversar. O rei vai ficar sabendo, hein? Melhor você vir comigo, a gente vai bater um papo, vamos bater um papo. É melhor, hein? Segundo ataque do diabo, palavras contrárias. Palavras contrárias. Sabe o que significa carta aberta, irmão? A carta aberta significa que ela foi lida, primeiro, em alta voz, e todos ficaram sabendo da história. Segundo, significa que as pessoas estavam sabendo do conteúdo da carta. Possivelmente essa carta também vinha sendo lida em várias aldeias. O pessoal abria a carta, era uma carta aberta. Eles abriam e começavam a dizer, gente, a carta que a gente está mandando para Neemias. Neemias, estão dizendo por aí que tu quer ser rei, meu irmão. Tu está querendo fazer uma rebelião. Rapaz, o rei vai ficar sabendo, hein? Irmãos, o que estava na carta eram fatos comprometedores acerca da vida de Neemias. Só tinha um problema. Eram fatos que estavam alicerçados na mentira. Eram fatos sérios. Já pensou? Eu sou rei, eu libero o meu funcionário para reconstruir o muro, chega lá, ele se torna rei e se levanta contra mim. Isso é sério, meu irmão? Só que tudo isso não passava de uma mentira. O diabo, ele imagina coisas erradas a meu respeito, a teu respeito, e lança isso igual poeira no vento. Meu irmão. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito. É desse jeito. O boato é assim. Um pastor estava falando comigo, a tristeza do coração dele. Que alguém, passou para outra pessoa que disse para outra que chegou no ouvido de um outro pastor. De que o pastor estava pressionando a igreja para comprar um carro para ele. Coisa do diabo. É a arte do boato. Você sabe como é que é a doutrina do boato? Olhe para a sua Bíblia aí, irmão. Dá uma olhadinha, que coisa linda. Versículo 6. Dizem entre as nações. Pergunta, quem é o sujeito dessa frase? Quem dizem?
Sujeito indefinido. Dizem, não sei quem é, mas estão dizendo. Ó, pastor, tem gente falando. Gente, quem é essa gente? Qual o nome da gente? Não é um ET, tem que ter nome e sobrenome. Irmão, Tobias, Sambalate, Gesem, tem em toda parte. Tem igreja cheia de Tobias, Sambalate, Gesem. Dentro da tua casa tem Tobias, Sambalate, Gesem. No teu trabalho tem Tobias, Sambalate, Gesem. Em Boa Esperança está cheio de Tobias, Sambalate, Gesem. Eles nunca estão sozinhos, irmão. Em 3. Nunca fica sozinho. Essa raça ruim nunca fica sozinha. Gente que gosta de meter a língua nos outros nunca fica sozinho. Eles sempre, a língua grande, sempre acha um orelhão para ela. A língua grande sempre acha uma orelha grande, uma pessoa orelhuda, para ouvir o que ela tem a dizer. A língua grande é assim. Não tem sujeito definido. E olha só o que diz: ouviu-se. Peraí, quem ouviu-se? Primeiro dizem. Quem disse? Não sei. Ouviu-se. Quem ouviu? Também não sei. Pastor, falaram. Olha, alguém ouviu que alguém disse. Que palhaçada é essa, meu irmão? Que sujeito indefinido é esse? Isso é boato, meu irmão. Você precisa aprender como Neemias a reagir a essas coisas, amém ou não amém? O diabo que está por trás dessas coisas. A gente fica ouvindo boato e fica acreditando. Pastor, eu estou preocupado. Irmão, já tem um monte de irmão que me procurou falar essas coisas. Pastor, estou preocupado, eu queria conversar com o senhor. Tá bom, o que é? Aí a pessoa toda nervosa. Pastor, é porque eu ouvi dizer que disseram que o senhor está fazendo isso e aquilo. Meu irmão, tu vem falar isso comigo, meu irmão. Eu brigo com a pessoa, sabe por quê? Eu pergunto para a pessoa: você não me conhece, não? Para você sequer pensar: não, pastor, é que eu estou preocupado com você. Que preocupação é essa, meu irmão? Boato você não destrói com preocupação. Boato você destrói de outra forma. O pessoal anda dizendo. Que pessoal é esse? Ó, estão falando. Quem estão? Quem estão? Ó, é tudo sujeito indefinido, meu irmão. Estão dizendo. Alguém ouviu que alguém disse, que alguém ouviu que alguém falou. Isso é boato, meu irmão. Toma cuidado com aquilo que você ouve sobre alguém, seja ele pastor ou não, pode ser teu irmão aqui dentro da igreja. A Bíblia diz, Mateus 18, vá até ele e converse com ele. Pastor, você ouviu falar de fulano? O senhor sabe alguma coisa de fulano? Não, o que é que você está sabendo de fulano? Não, é porque eu ouvi falar. Ó, pastor, longe de mim. Cala-te boca, cala-te boca. Ô, longe de mim, pastor, Deus conhece meu coração. Conversa fiada, rapaz. Você vai ficar perdendo tempo ouvindo o que o inimigo tem a dizer? Ai, pastor, estão falando da nossa igreja. Ai, pastor, estão falando do senhor. Ai, pastor, estão falando de mim. Meu irmão, azar quem está falando, meu irmão. Nós estamos fazendo uma grande obra. Nós não temos tempo para isso não, meu irmão. Amém ou não amém? Se eu desse ouvido a boatos, eu não teria ficado aqui nem 6 meses. Porque em 6 meses foram 3 palavrinhas. E esse aí, esse garoto, está fora, a gente tira ele daí. Ah, é? Ah, tá, tranquilo. Não é o que a gente quer não, mas depois a gente arranca ele daí. Isso aí não dura 6 meses. Verdade, não dura 6 meses não, irmão. Eu não duro 6 meses. Eu duro muito mais. Porque é maior aquele que está em nós. Você está entendendo, meu irmão? Não se assuste quando você ouvir de homens de Deus ou da tua própria vida na boca do povo. O boato, ele vai existir, o diabo está por trás disso. O diabo é, irmão, e sempre será acusador. Depois você lê em casa Apocalipse 12:10. O acusador dos irmãos. Ele está aí para isso. Ele está aí para olhar para a sua cara e pum, apontar um dedo contra você e acusar você de uma coisa que não existe. O diabo trabalhou, irmão, no julgamento de Jesus. Ele levantou testemunhas falsas. Para falar, eu ouvi Jesus falar que ele ia destruir o templo. Eu ouvi. Estão falando, o pessoal falou. Como é que Neemias conseguiu vencer esse ataque, irmão? E permanecer fiel até o fim? Neemias simplesmente usou a verdade. Aleluia. Olha para a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia, versículo 8. Olha a resposta de Neemias. Esse homem é tremendo. Esse quer ser fiel até o fim. Eu lhe mandei essa resposta, versículo 8. Nada disso que você diz é verdade. E outra coisa, você inventou isso.
É pura invenção sua. Isso é que é resposta, meu irmão. Aqui, ó, diabo, isso veio do inferno e vem dessa mente podre que você tem, então não estou nem aí para isso. Isso não é verdade? Eu vou me preocupar com a mentira. Já viu, irmão, como é que a gente fica preocupado com mentira? Ai, pastor, estão falando isso de mim. É verdade? Não. Então você está sofrendo por quê? Não sei. Se não é verdade, você está sofrendo por quê? Não sei. Por que estão falando? Irmão, o povo fala. O povo fala. O povo mete a lei em pastor, o povo mete a lei em padre, o povo mete a lei em tudo. Os únicos que não querem que ninguém meta a lenha são os homossexuais. Eles não querem, não. Esses não querem, não. Agora, todo mundo pode levar paulada. Pastor é chamado ladrão, picareta, né? E por aí vai. Mas quando se fala assim, homossexualismo é pecado. Não pode, prende. Meu filho Tiago não está aqui não, né? Mas ele vai levar marmitex para mim, por acaso, né? A Bíblia diz uma coisa, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, meu irmão. Em todo tempo, diga a verdade. Combata a mentira com a verdade. Em todo tempo, destrua a mentira com a verdade. A verdade é boa, não é? Nós ouvimos recentemente do pastor Adonias. Irmão, a verdade liberta, então diga sempre a verdade. Ah, mas vai doer, a pessoa não vai entender, vai ficar magoada com você, comigo. E daí? Depois a verdade vai libertá-la. Você está aqui, irmão? Amém? Mas eu vou dizer outra coisa. Mas você está aqui? Não, deixa eu terminar a frase. Você está aqui, não é porque o pastor fica agradando você, não, abençoado. Você está aqui porque você está ouvindo a verdade. Você está entendendo? Se o pastor viesse aqui ficar passando, alisando, irmão, o templo já estava pronto há muito tempo. Mas esse não é o objetivo. Conhecereis a verdade, e a verdade? Irmão, Neemias apontou diretamente para o responsável pelos boatos. É o inimigo. Isso é coisa de Sambalate. Quando alguma coisa desse tipo acontecer, irmão, você vai dizer o quê? Isso é coisa de Sambalate. Talvez nessa hora o Espírito Santo está trazendo à mente um monte de Sambalate que você conhece. Vive espalhando boato da vida dos outros. Sambalate do inferno. É verdade. Pode dizer, Sambalate do inferno. Isso não é verdade. Isso é ideia sua, diabo. O que você está dizendo? Pastor, disseram que eu não vou conseguir. Disseram que não sei o que vai acontecer. Disseram que não sei o que vai aparecer. Disseram que o senhor está me enganando. Irmão, isso não é verdade. Isso é ideia do diabo. Amém ou não amém? Pastor, eu estou com medo. Eu estou com medo do diabo aparecer para mim no meio da noite, porque agora eu sou crente. Estou com medo das coisas piorarem. Isso não é verdade. Isso é ideia do diabo. Amém ou não amém? É interessante que depois ele orou. Olhe para a Bíblia aí, ó. Versículo 9. Eles estavam pensando em intimidar-nos. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Aleluia. Terceiro ataque do diabo. Intimidação. Olhe para a Bíblia, versículo 9 e 10. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando em serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Aí, versículo 10. Um dia eu fui à casa de Semaías. Quem era Semaías? Era um profeta. Filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo e eles virão à noite. Só o diabo trabalha nas trevas, né? O diabo nunca vem de dia, não é verdade? Né? Na luz, ele quer as trevas, ele te leva para o escuro, é no escurinho. É por isso que casal de namorado gosta de namorar no escurinho, né? Porque o menino leva a menina para o escurinho, ou porque ele quer fazer outro escurinho. É por causa disso. Cuidado com o escurinho. Intimidação. A Bíblia nos fala o seguinte, irmãos. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, resisti-lhe firmes na fé. Sabe qual era a intimidação aqui? Semaías está dizendo o seguinte, os caras vão invadir. Eles vão atacar. Você vai morrer, Neemias. Isso é intimidação. É quando o diabo começa a pressionar a gente. Eu chamo isso de a arte da pressão. Ele começa a apertar, irmão.
A gente começa a andar com Deus e de repente aparece uma doença dentro da nossa casa. E a gente está lidando com aquilo. E a gente está assim, sabe por quê, Deus? E quando resolve um problema, aparece outro problema logo depois. E a gente não entende por quê. E depois daquele segundo problema resolvido, aparece um terceiro problema. Começa a dar tudo errado. No trabalho dá errado. O marido perde o emprego, a mulher perde o emprego, depois de terem aceitado Jesus. E a gente não entende. É a arte da pressão, meu irmão. Pastor, meu marido ficou pior depois que eu vim para a igreja. É a arte da pressão. O diabo está trabalhando. Ele mandou um recado por meio desses Semaías. Eles vão invadir. Neemias, eles vão invadir. Você está perdido. Um dia o diabo mandou um recado para mim, na boca de uma pessoa, que virou para mim e disse assim: sua casa vai cair. Você vai ver, meu irmão. Sua casa vai cair. Me disse aqui na porta da igreja. Sua casa vai cair. Eu disse: não vai cair coisa nenhuma. Quem vai cair vai ser você. E eu estava com mais coragem ainda, porque tinha um pastor de 2 metros do meu lado, o pastor Marcão. Eu estava doido que ele pulasse para cima. Aí, pastor Marcão. E o pastor Marcão ainda falou assim: se aquele sujeito levantasse um dedo contra você, pastor, eu ia te pedir perdão, mas eu ia agarrar na orelha dele e levar ele até lá fora. E Deus levou o sujeito para longe. Eu ouvi dizer que ele se converteu, graças a Deus por isso. Mas Deus opera, meu irmão. O diabo manda recado para a gente. Quantas vezes a gente ouve uma palavra que nos paralisa, que nos deixa com medo, que parece que, sabe, está tudo travado na nossa vida. O diabo opera aí, na pressão. Sabe, são notícias que vêm. Vai acontecer isso. Eu ouvi dizer, cuidado. Pastor, acho melhor você não ir sozinho para a igreja mais não. Cuidado. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Aleluia. O diabo, irmão, vive pressionando os crentes. Olha o ataque dele: matar. Você acha que isso é o quê? Isso é pressão, irmão. Alguém diz que vai matar você, pressão. Alguém diz que vai destruir você, pressão. Alguém diz que vai roubar tudo de você, pressão. O diabo trabalha na pressão, meu irmão. Só que nunca se esqueça disso, irmão. O objetivo principal do inimigo é fazer você parar. Olha o que diz o versículo 9. Eles serão enfraquecidos. O inimigo estava pensando isso. E não concluirão a obra. Irmão, o diabo pode plantar uma coisa dentro dessa igreja para que a gente pare essa construção. E aí? Quantas vezes o diabo tentou fechar as portas dessa igreja, irmão? Ao longo desses 58 anos que ela vai fazer agora, em dezembro. Você tem ideia? Você que viveu aqui, irmã Miriam está aqui, irmão Luiz, irmão Domício, quantas histórias vocês viveram aqui dentro? Que parecia que era o fim, que o diabo estava trabalhando na pressão. Só que não vai parar, meu irmão, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia. O inimigo não desiste, meu irmão. Ele tenta parar a gente de um jeito, ele tenta parar do outro. Se não dá certo, ele tenta outro. Diga uma coisa comigo: Satanás é incansável. Quer ver um exemplo bíblico? Ele, Jesus, Lucas capítulo 4, verso 13. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, ele foi embora para sempre, amém? Por algum tempo. Alguns textos dizem até encontrar a ocasião oportuna, porque ele é o leão que anda em derredor, meu irmão. Dá uma brecha para você ver. Seja flexível em alguma coisa. Diga para o teu vizinho assim: esse chulé vai ficar no seu pé por muito tempo. Esse chulé, meu irmão, tu pode botar tênis pé, tu pode botar polvilho antissépticos, passar leite de rosa, meu irmão. Mas esse chulé vai ficar no teu pé há muito tempo, meu irmão. E esse chulé é o diabo. Você sabia disso? Ai, pastor, o que a gente faz para acabar com o diabo? Seja fiel até o fim. A Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo, meu irmão. Sabe o que é resistir? Pará-lo. Meter o pé nele, irmão. Amém? Meter o pé nele. Travá-lo. Fica aí. Daqui você não passa. Se a mão, meu irmão, olha aqui, ó. Olha o alcance da mão. Então o pé vai mais longe. Por isso que a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Aleluia. É no pé que a gente resolve o problema com ele, meu irmão. Não suja a sua mão, não. Diga para o teu irmão assim: não suja a sua mão.
Como é que Neemias conseguiu vencer esse ataque de Satanás e permanecer fiel até o fim? Neemias teve uma atitude de fé. Aleluia. Olha para a sua Bíblia, ainda no versículo 9. Todos estavam tentando intimidar-nos, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Versículo 11. Todavia eu lhe respondi, olha só, para o profeta Semaías. Tu acha que um homem como eu deveria fugir? Tu está achando que eu sou o quê? Fala assim comigo, para o diabo. Tu está achando que eu sou o quê? Pode falar. Isso, meio carioca esse negócio. Versículo 11. Você acha que como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Eu não irei. Irmão, ele confiou que Deus iria protegê-lo e também a todo o seu povo. Ele falou, não vou fugir não, eu sou um homem que confia em Deus. Diabo nenhum vai me parar. Diga para o teu vizinho assim, apesar do medo, meu irmão, siga adiante. O diabo vai te pressionar, diga para ele, mas siga adiante. Irmão, a Bíblia diz que nós somos pessoas chamadas a andarmos em todo o tempo por fé, em todo o tempo aplicando a nossa confiança em Deus. Isso que é atitude de fé, aplicar a minha confiança em Deus em toda a situação da minha vida. Perdi o emprego, aplica a confiança em Deus. Estão se levantando contra mim, aplica a sua confiança em Deus. Estou tendo dificuldade, aplica a sua confiança em Deus. Apareceu uma enfermidade, aplica a sua confiança em Deus. Fala para o teu irmão, aplica a tua confiança em Deus. Atitude de fé é aplicar a nossa confiança em Deus às mais diversas situações da vida, ao nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos problemas. Olha o que diz aqui Efésios 6,16. Como é que a gente acaba com aquilo que o diabo está lançando contra a gente? Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando quanto? Quanto? Sempre. Por quê, irmão? Para e pensa, por que eu tenho que estar sempre com o escudo da fé, que é a atitude de fé? Por quê? Porque sempre os dardos do diabo serão lançados contra mim, contra você. Mas se você está lá com o escudo, meu irmão, não vai pegar. Fala para o teu vizinho, não vai pegar não. Vai pegar não. O que é dardo inflamado maligno? Dardo com fogo. Primeiro ele penetra, depois ele queima tudo dentro de você. Agora o escudo para isso. Diga comigo, atitude de fé. Neemias falou assim, Senhor, fortaleça as minhas mãos. Só me dá força. Porque eu sei que eu posso confiar no Senhor. Aleluia! Diga comigo, fé é a minha confiança em Deus. Qual foi o quarto ataque? Olha para a sua Bíblia, versículo 10. Um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Elaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo. Olha que bonitinho, vamos para a casa de Deus, olha que gracinha, vamos lá para o templo, melhor lugar para a gente conversar, né? Lá a gente está protegido. Aí ele vai continuar dizendo, há portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão essa noite, Neemias, você não tem muito tempo, tem que fazer agora. Qual é o quarto ataque que o diabo usa, irmão, comigo e com você? Falsos profetas. E, irmão, nesse aqui ele está arrebentando. Ele está tirando de letra nos dias de hoje. O diabo entendeu o seguinte, poxa, eu vou perseguir os crentes, quanto mais eu persigo, mais eles têm fé. Porque vão os crentes lá na igreja, terça-feira, e chega lá no público e fala, irmão, eu quero te contar, irmão, eu tive uma luta tremenda, mas o Senhor me deu vitória, aleluia. Aí o povo tudo grita aleluia. Aí o diabo falou, não dá mais. Quer saber? Eu vou usar outra estratégia. Eu vou botar um paletó, uma gravata, entro no meio do povo e digo, olha aí, gente, o evangelho da prosperidade. Olha aí, gente, se você não é curado, porque você não tem fé. Olha aí, se você não está dando dinheiro, você está sem fé. Você está sem fé. Não é? Não é isso? Está sem fé. Quem tem 100, senta na frente. Quem tem 10, senta no meio. Quem tem 2, senta atrás. E quem não tem, show Satanás. Teologia da prosperidade. Tem 100 reais, senta aqui, irmão. Ô, lindão. Tem 50, vai lá para o meio. Tem 10, vai lá para o final do banco lá. Não tem nada, some daqui, Satanás. É a ideia. O que, filho? Quem senta do lado, tem que ter uns 500 aí, pelo menos. Viu? Sabe qual era a ideia? Malaquias, irmãos, o profeta, ele devia estar profetizando nessa época.
E muita gente devia estar pensando que quando Malaquias falava do Messias, tinha gente falando assim, não, é de Neemias. Aí eles distorceram a palavra do profeta para usar isso contra Neemias. Olha que interessante isso. Eles queriam, irmãos, que Neemias fizesse algo do qual eles pudessem acusá-lo depois. Olhe para cá um pouquinho, presta atenção no que eu estou te falando. O que a gente entende nesse texto é o seguinte: há muita gente que nos persegue pelo fato de nós seguirmos a Cristo. É fato ou não é? Amém. Só que tem um detalhe: essas mesmas pessoas serão as primeiras a nos humilharem se nós negarmos a Cristo. As primeiras que estão esperando um vacilo teu para descer o pau em você, meu irmão. Ah, você é crente? Crente ruim que você é. Para não falar outras palavras. Só que Neemias discerniu um negócio, irmão. Olha para a sua Bíblia. Versículo de número 12. Eu percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ih, irmão. Neemias discerniu que Deus, olhe para mim um pouquinho, não estava falando por meio daquele falso profeta. Sabe, do falso profeta Semaías, mas que as palavras de Semaías eram, na verdade, Tobias e Sambalate falando. Profeta? Não, é o diabo que está usando aquele cara ali. Que isso, pastor? O diabo usa pastores? O senhor está falando sério? Quero te mostrar uma coisa, meu irmão. Diga comigo, eu preciso identificar a mente de Satanás por trás de algumas coisas que eu ando ouvindo por aí afora. Neemias identificou a mente de criminosa de Satanás por trás das palavras do falso profeta. Falou, é ruim, esse cara está comprado. Essa mensagem é encomendada. Isso é esquema. O que Jesus falou, irmãos? Aliás, o apóstolo Paulo, nos últimos dias viriam falsos profetas. Aí Jesus falou isso, que enganariam a muitos. A muitos. É só você ver o seguinte, meu irmão. O cara monta uma igreja e começa a te convidar para ir para a igreja dele. Ele não quer ganhar alma não, meu irmão. Ele quer pegar você e te enganar na tua fé. Nós precisamos identificar a mente de Satanás por trás das ideias, das palavras que muitos estão dizendo em nome do Senhor. Olha aqui, ó. Satanás se levantou contra Israel e levou Davi, incitou Davi a levantar o censo. Sabe o que quer dizer isso? Davi estava muito bem, tranquilo, e de repente Satanás soprou no ouvido dele. Cara, por que tu não conta as pessoas que estão aí? Você tem que ver o teu poder, rapaz. Tu é poderoso, meu irmão. Tu vai arrebentar. Conta aí quantas pessoas você tem. E ele é mesmo, né, rapaz? Que negócio legal. Eu vou contar esse pessoal. Só que o seguinte, a Bíblia diz logo em seguida, tudo isso desagradou a Deus e Deus feriu Israel por conta disso. Porque o orgulho de Davi estava em alta. Davi queria saber o tamanho do seu poder e não a confiança que ele tinha em Deus. Aí que vem um detalhe, meu irmão. Deus então disse então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa. Olha só, ele só acordou depois, irmão. Mas agora eu peço, Senhor, que me perdoe, que perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu procedi muito loucamente. 2 Coríntios 11:4 diz, e isso não é de se admirar. O quê? Versículo de número 13. O que diz o versículo 13? Que os ministros de Satanás parecem pastores, são falsos profetas. Ministros de Satanás. Aí em seguida Paulo diz, ei, você não deve se admirar dos ministros não, porque até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Pastor, um anjo apareceu para mim e disse que eu vou fundar uma religião que é a única religião certa do mundo. Está cheio de seita, meu irmão, no dia de hoje. Satanás se apresenta para mim e para você, sabe como? Com uma boa ideia, com uma boa intenção. Só que eu já preguei aqui uma vez que de boa intenção o inferno está cheio, meu irmão. Cheio, lotado. Eu chamo isso de a arte do laço. O que quer dizer isso? Ele laça o pezinho e você vai, não, mas eu tenho outro, aí laça o outro, mas eu tenho a mão. Aí laça, quando você vê, você está todo enrolado, meu irmão. Você está todo enrolado. O diabo pega uma parte de você, pega outra, até pegar tudo. Na guerra do diabo contra a igreja, a tentação é o método e a destruição é a meta. Ele seduz, ele vem com uma boa intenção, uma boa ideia, você gosta da ideia e ele acaba com você. Pastor, do que é que você está falando? O que é que você está vendo nesse texto que eu não estou vendo? É o seguinte,
Neemias não podia entrar no templo. Sabe por quê? Porque ele não era sacerdote. E na ausência de um sacerdote, nenhum estranho podia entrar no templo. E Semaías falou, cara, vamos para o templo, rapaz, a gente tranca a porta, a gente está seguro lá dentro. Já pensou? Sabe o que Neemias ia ganhar com isso? Todo mundo ia espalhar no dia seguinte, está vendo aí? O cara se deu uma de sacerdote, entrou no templo, está querendo virar sacerdote. Eu sabia, ele estava querendo se rebelar mesmo. Essa era a ideia, meu irmão. Eu pergunto para você, por que o diabo laça? Por que ele laça alguém? Porque ele quer paralisar essa pessoa. Paralisar, travar. Ele laça, uma pessoa laçada não consegue andar mais. Por que o diabo laça alguém? Porque depois de laçar, ele vai arrastando você para o buraco. Por que o diabo laça alguém? Porque depois de jogar você no buraco, ele destrói você dentro do buraco. Matar, roubar, destruir. Olha o que a Bíblia diz, irmão, isso fala de crentes. 2 Timóteo 2, 25 e 26, olha para a tela. Disciplinando, Paulo estava falando a Timóteo, você é um pastor, e como pastor você precisa disciplinar com mansidão aqueles que se opõem a você, na expectativa de que Deus conceda a essas pessoas não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, porque ele está dizendo que não são salvas. Olha só, hein? Mas também o retorno à sensatez, vão começar a pensar, livrando-se eles, essa parte aqui que nos interessa nessa noite também, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele quem? Pelo diabo. Para quê? Para cumprirem a sua vontade. Vontade de quem? Do diabo. Tem muita gente que está na igreja que o diabo laça para que você, laçado, cumpra a vontade do diabo. Tem muita gente laçada dentro da igreja, só não percebeu ainda. A pessoa não anda. Ela está toda amarrada já há uns 15 anos e ela não notou ainda. E está sendo laçou e está cumprindo a vontade do diabo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, Timóteo, como pastor, disciplina essa turma. Vai com mansidão, filho, senão você vai matar essa turma. Mas você tem que ter uma expectativa que Deus não só conceda a eles o arrependimento, mas que eles também conheçam a verdade. Plenamente. Ele continua, mas também o retorno à sensatez, para que eles se livrem dos laços do diabo, porque eles foram feitos cativos pelo diabo para cumprir a vontade do diabo. Irmão, ninguém está livre disso. Ninguém está livre de um dia ser alguém laçado pelo diabo que vai se levantar contra pessoas que cuidaram bem de você, dentro da igreja. Eu passo por isso o tempo todo. Você ama, você cuida, você segura na mão, a pessoa passa por um momento de perda, está lá o pastor, está lá o irmão, está lá o discipulador, e de repente ele é laçado pelo diabo e se levanta contra você. Viu, discipuladores? Presta atenção nisso. O teu discípulo pode se levantar contra você, laçado pelo diabo. Qual é o objetivo do diabo? Matar, roubar, destruir. Irmão, qual é a prioridade da sua vida? Servir o Senhor ou alcançar seus sonhos? Porque Semaías falou assim, Neemias, tu entra no templo, tu vai dar uma de sacerdote, olha que sonho maravilhoso. Eu acho que você sonhou com isso a vida toda. O inimigo, diga comigo, o inimigo se apresenta como amigo capaz de resolver os meus problemas. Não foi isso que Semaías falou? Vamos para o templo, eu te protejo lá. Ninguém vai tocar em você não. Fica tranquilo. Ó, tu é meu chegado, meu irmão. O inimigo opera o engano para você pecar contra Deus. Como é que Neemias conseguiu vencer esse ataque de Satanás e permanecer fiel até o fim? Olha isso aí, irmão. Isso aqui que está faltando na igreja de Jesus na terra. Discernimento espiritual. Olhe para a sua Bíblia, versículo 11 até o versículo 14. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Versículo 12. Eu percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Versículo 13. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Olha isso aqui, irmão. Isso é discernimento espiritual. Ele falou, templo, peraí, mas eu sou estrangeiro, peraí, eu não posso entrar não. Que parada errada é essa, meu irmão? Isso é coisa, ó. Tobias, Sambalate, Gesem. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Versículo 13. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Eu perderia a minha posição. Pastor, eu descobri que você é um cara muito legal aqui em Boa Esperança. Vem candidato a vice-prefeito.
Venha, prefeito. Sai para lá, Tobias, Sambalate, Gesem. Versículo 14, olha o recadinho de Neemias. Senhor, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra também da profetisa, aquela lá, sem vergonha, chamada Noádia, e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Profetas comprados, a nossa nação está cheia deles. Está cheia deles. Olha o discernimento espiritual, irmão. Comida do adulto é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Por que muita gente está caindo? Porque não se alimenta da palavra e aí é enganado facilmente. A pessoa está aqui na frente com uma Bíblia enganando quem está sentado aí. Porque não tem discernimento espiritual. Porque não conhece o que Deus falou. A Bíblia diz que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Se você anda no temor de Deus, obedecendo a Deus, seguindo a palavra, meu irmão, fique tranquilo. Deus vai te livrar desses laços de morte que estão sempre sendo jogados contra mim, contra você. Aleluia. É a sã doutrina, é a palavra que vai liberando sobre você verdade. Em Hebreus 4:11 diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para quê? Para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe a quem Neemias recorreu? A palavra. A palavra. Neemias voltou para a palavra e foi ler o que estava escrito em Números. Ele leu lá em Números que ele não podia entrar no templo. Neemias falou: eu sou trouxa, rapaz. Essa turma está tentando me colocar na furada contra Deus. Eu sou homem de ficar traindo Deus. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Os laços vêm para nos segurar todos os dias, mas quando você se lembra da palavra, irmão, o laço não vai vencer você. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Sabe o que é enleiam? Laços de perversos me enleiam? Embaraçar, amarrar, envolver. Você precisa aprender, irmão, o que muita gente perita em arte consegue. O cara consegue identificar um quadro, ou melhor, o pintor do quadro, só pelo estilo da pintura. Ele fala: isso aqui foi fulano que pintou. Aquilo ali foi Beltrano que pintou. Isso aqui é falso. Isso aqui é verdadeiro. Essa nota aqui é falsa. Olha aqui, ó, não tem isso, não tem aquilo. A gente consegue discernir coisas materiais, mas se esquece de discernir as coisas espirituais, meu irmão. Você precisa orar a Deus e pedir: Senhor, me dá discernimento espiritual. Tem tanta gente falando tanta coisa, e o que é verdade afinal? Me dá discernimento, Senhor. Me faz voltar para a tua palavra e perceber. Discernimento, meu irmão, o discernimento espiritual é uma grande necessidade nos dias de hoje. Há muita gente indo atrás de movimentos sem nem mesmo avaliarem o que está por trás de cada um deles. Pessoas indo atrás de falsos profetas e acreditando na aparência da bondade. Não, mas é um cara bom, você não vê que ele chora? Você não vê? Ele chora, ele é bom. Você não vê? É um cara bom. Meu irmão, olha como é que os crentes são ruins nesse sentido de discernimento. O cara canta música evangélica, o que a gente diz? É do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. O cara carrega uma Bíblia, o que a gente diz? É evangélico. É evangélico. Tem espírita que carrega a Bíblia, meu irmão. O sujeito foi batizado, o que a gente diz? É crente. É crente. O cara está de terno e gravata, o que a gente diz? É pastor. É pastor. É ungidão. É obreiro. Irmão, a gente tem que parar com essas coisas, irmão. Para aí, abençoado. Para com esse negócio, irmão. Começa a peneirar, meu irmão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meu irmão. Lembra o que Jesus falou? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem muita gente, meu irmão, que casa com gente dentro da igreja. A menina encontrou o cara dentro da igreja, casou com ele, e o cara não era crente coisa nenhuma. E ela teve que se separar. A maioria dos casos está acontecendo isso. Nós ouvimos um testemunho de uma missionária aqui falando disso. Dentro da igreja, não achou o cara no mundo não, achou dentro da igreja, mas o cara só dizia Senhor, Senhor. Ei, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, abençoado. Você, menininha, gruda em outras meninas da igreja, desculpa primeiro se elas servem o Senhor, porque senão você pode ir para a vala com elas.
Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes, aqui dentro mesmo. Irmão, você tem que aprender uma coisa, que falso profeta você não discerne por fora, mas por dentro. Esse é o detalhe. Falso profeta não é aparência, não é o que ele usa, não é o que ele vai, ele chora. Ai, ele fala tão bonito, ele fala de Deus. Outra semana uma pessoa, misericórdia, virou para mim e falou assim: pastor, todas as religiões são boas, né? Se fala de Deus é bom. Eu olhei, pensei, respondo ou não respondo? Infelizmente não deu tempo de eu responder, irmão. Dessa vez passou, mas eu estou esperando a próxima. Quem sabe até está me ouvindo agora. Mateus 7, 15 a 16 diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Porque eles se apresentam para vocês disfarçados de quê? Bonitinho, fofinho. Fala o que você quer ouvir. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Onde começa o fruto? No interior. Amém? O que tem dentro dessa pessoa? O que está por trás? O que prevalece? Se é a verdade da palavra, então você está seguro. Agora, se é esquema, você está fora. Se você ouve falar que essa pessoa está envolvida em esquema de dinheiro, mandando dinheiro para Miami, mandando dinheiro para tudo quanto é lugar, abre o olho, meu irmão. Abre o olho, meu irmão. Falso profeta. Outro sinal para você ver um falso profeta. João diz: nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus nos ouve. Ouve os pastores de Deus. Aquele que não é da parte de Deus também não ouve pastor, também não. Então nisso a gente conhece o espírito da verdade e o espírito do erro. Gente desobediente a líderes, irmão, sai fora que é laço. É espírito do erro. Isso aqui, irmão, Neemias percebeu a incompatibilidade, ou seja, ele viu que não encaixava. Na informática a gente fala que existe um chamado conector antiburro. O que quer dizer isso? É que só tem um jeito de encaixar o conector. Por mais que você tente encaixar ele ao contrário, ele nunca vai. Então a gente chama de conector antiburro. A pessoa pode ser leiga, mas ela consegue encaixar os pinos. Às vezes a gente fica tentando encaixar a tomada ao contrário, né? E a gente está diante de um conector antiburro. Mas eu acho que o teste desse conector, ele não foi aprovado. Irmãos, Neemias falou o seguinte: eu não vou entrar nessa. Tem coisa errada aí, ó. Tem laço, está fácil demais. As coisas são assim não. O Espírito Santo é o sexto sentido do crente, aleluia. Quantas vezes o Espírito Santo virou para você e falou: ei, sai de perto dessa pessoa. Ei, sai fora dessa situação. Ei, não se levanta dessa forma aí nessa situação, não. Ei, fica calado. Espírito Santo, meu irmão, é o teu sexto sentido. Amém? O Espírito Santo é o sexto sentido do salvo. Ele vira para você e te alerta: ei, não fecha esse negócio, não, que tu vai se dar mal, hein? Aí você vai e fecha, porque eu não vou ganhar dinheiro. Coitado, né, dos meus irmãos, meu Deus. Vem aquele e-mail: olha, você entra nesse e-mail, deposita R$100, porque fulano recebeu 50 mil, você pode depositar. Outro dia veio uma mensagem para mim dizendo: olha, você acabou de ser sorteado no SBT, com um carro. Aí você liga para os caras: Deus me abençoou, Deus, aleluia, glória a Deus. Aí fala até em língua estranha: Chewbacca. Aí depois liga para lá: não, tem que depositar R$1.000 primeiro. E se deposita R$1.000, alguém diz a você: não faça isso, você está querendo me atrapalhar, e você está querendo te roubar minha bênção. Deposita mais 2.500, você deu 2.500, ô glória! E foi tudo embora. Existem, irmãos, pessoas que se apresentam como profetas, mas na verdade elas são pessoas que se venderam ao dinheiro e à corrupção. A Bíblia diz em 2 Coríntios que nós temos que ter discernimento para que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Você conhece bem os planos do diabo? Deveria conhecer, porque ele tem plano para mim e para você. Muitas vezes, irmãos, pessoas que se dizem de Deus são instrumentos do diabo para nos levarem para a perdição. Muitas vezes, irmãos, pessoas que se dizem de Deus são aquelas que vão nos levar para o pecado, para estar contra Deus. Pessoas que se dizem de Deus. Palavra a Arão: olha o que acontece com o estranho no templo. Mas tu e teus filhos contigo, Deus falou para Arão: atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar. Entendeu? Neemias era sacerdote? Não, ele era o estranho. E o estranho que entra no véu morre. Você entendeu o laço do diabo?
nesse sentido, amém ou não amém? A gente precisa discernir, irmãos, os verdadeiros profetas. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no ato interior. É assim que discerne? É porque ele vai com a mente limpa. Presta atenção nisso, ele não se corrompe. E o texto continua: e o sacerdote, a meu povo, ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Uma igreja que prega a santidade o tempo todo, meu irmão, é profeta de Deus que está falando. Agora, uma igreja que diz para você: não, está tudo tranquilo, isso não é pecado, não pode ver do jeito que você quiser, isso não é de Deus. O sacerdote verdadeiro, ele leva você a discernir. Cadê o texto? Não está aqui não? Aqui. Ele leva você a discernir entre o imundo e o limpo, entre o santo e o profano. Eu acredito que eu tenho conseguido fazer isso, irmão, nesses dias. Ensinado a você a viver e saber o que é santo e o que é profano, o que é certo e o que é errado diante de Deus. Se você não faz, não é porque não aprende, mas é porque é desobediente ainda. Olhe para a sua Bíblia, versículo 15. O muro, leia comigo. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. 16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: aconteça o que acontecer, o muro vai ficar pronto. Aconteça o que acontecer, você vai chegar no céu. Aconteça o que acontecer, o inimigo vai recuar. Porque seguir Jesus não é uma obra sua, é uma obra de Deus na sua vida, aleluia. Então, meu irmão, não saia do caminho da vontade de Deus. Não tenha medo. Cuidado com os profetas comprados. Diga comigo: eu ando pela fé e Deus vai me proteger. Diga ao teu irmão: não ceda às pressões do inimigo. Diga para ele: não se venda ao inimigo, porque Cristo pagou muito caro por você. O Filho de Deus veio para isso. Para quê? Diga bem forte: o Filho de Deus veio para isso, para destruir. Aleluia. Fique de pé, irmão. Nós vamos aplicar fé na nossa vida nessa noite cantando. Aos nossos problemas, às nossas lutas. Diga bem forte: porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga a pessoa que está do seu lado direito ou esquerdo: maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Agora deixa eu te falar uma coisa: se você está aqui nessa noite, mas ainda não conheceu Jesus, você precisa conhecê-lo, porque Cristo que é o maior. Tudo isso que você ouviu nessa noite não vai ser verdade na sua vida. Você não vai vencer o diabo, porque só vence o diabo, a Michele leu aqui nessa noite, a nossa confiança em Deus, nosso relacionamento com Deus. Essa é a vitória que vence o mundo. Então hoje você pode andar com Jesus, tomar uma decisão, para que tudo que você ouviu nessa noite seja verdade na sua vida. Amém? Amém? Eu não sei onde o diabo está atacando você. Você já aprendeu como reagir. Diga comigo: fiel até o fim. Amém? Vamos cantar ao Senhor o cântico dos salmos. Aleluia. Aleluias.